Boa tarde, meu nome é Felipe, bem-vindos ao meu canal Turismo em Brasil. Eu gostaria de convidá-los a subscrever no canal, siga-me no Twitter, Instagram e Facebook. Não esqueça, ative as notificações, deixe o like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, fique à vontade para deixar seu comentário, faça sua pergunta, vamos recomeçar. Artigo 93. Nas contratações de projetos ou de serviços técnicos especializados, inclusive daqueles que contemplem o desenvolvimento de programas e aplicações de internet para computadores, máquinas, equipamentos e dispositivos de tratamento e de publicação da informação, software e a respectiva documentação técnica associada. O autor deverá ceder todos os direitos patrimoniais e legislativos para a administração pública, em hipótese em que poderão ser livremente utilizados e alterados por ela outras ocasiões sem necessidade de nova autorização de seu autor. O primeiro, quando o projeto se referir a obra imaterial de caráter tecnológico insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos a que se refere o caput desse artigo incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação e suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra. Parágrafo 2º. É facultado à administração pública deixar de exigir a cessão de direitos a que se refere o parágrafo caput desse artigo, quando o objeto da contratação envolver atividade de pesquisa e desenvolvimento de caráter científico, tecnológico ou de inovação, considerados os princípios e mecanismos incluídos pela Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004. Parágrafo 3º. Na hipótese de posterior alteração do projeto pela administração pública, o autor deverá ser comunicado e os registros serão promovidos nos órgãos ou entidades competentes. Artigo 94. A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas é condição indispensável para a eficácia do contrato e seus aditamentos deverá ocorrer nos seguintes prazos, contados da data de assinatura: 20 dias úteis no caso de licitação, 10 dias úteis no caso de contratação direta. Parágrafo 1º. Os contratos celebrados em caso de urgência terão eficácia a partir de sua assinatura e deverão ser publicados nos prazos previstos no inciso 1º e 2º do caput deste artigo, sob pena de nulidade. Parágrafo 2º. A divulgação de que trata o caput desse artigo, quando referente à contratação de profissional do setor artístico, por inexigibilidade, deverá identificar os custos do cachê do artista, dos músicos ou da banda, quando houver do transporte, da hospedagem, da infraestrutura, da logística do evento e das demais despesas específicas. No caso de obras, a administração divulgará em sítio eletrônico oficial, em até 25 dias úteis após a assinatura do contrato, os quantitativos e os preços unitários e totais que contratarem até 45 dias úteis após a conclusão do contrato, os quantitativos executados e os preços praticados. Artigo 95. O instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses, em que a administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho, de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. A dispensa da licitação em razão de valor. As compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto à assistência técnica, independentemente de seu valor. As hipóteses de substituição do instrumento de contrato aplicam-se no que couber o disposto no artigo 92 desta lei. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração, salvo as pequenas compras ou de prestação de serviços de pronto pagamento, assim atendidos aqueles de valor não superior a R$ 10.000. Capítulo 2. Das garantias. A critério da autoridade competente em cada caso poderá ser exigido, mediante previsão do edital, prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e fornecimentos. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: calção em dinheiro ou em títulos da dívida pública, emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados por seus valores econômicos conforme definidos pelo Ministério da Economia. Seguro garantia, fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no país pelo Banco Central do Brasil. Para o segundo, na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar apólice seguro até a ordem de reinício da execução ou adimplementos pela administração. O edital fixará o prazo de 1 mês contado da data da homologação da licitação e anterior assinatura do contrato para a prestação de garantia pelo contratado, quando optar pela modalidade prevista no inciso 2º do parágrafo 1º desse artigo.
O artigo 97, a seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado perante a administração, inclusive as multas, os prejuízos e as indenizações decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratações regidas por essa lei. O prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e deverá acompanhar as modificações referentes à vigência desse mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora. O seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio das datas convencionadas. Parágrafo único. Nos contratos de execução continuada ou de fornecimento contínuo de bens e serviços, será permitida a substituição da apólice seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as mesmas condições e coberturas da apólice vigente e desde que nenhum período fique descoberto, salvado o disposto no parágrafo 2º do artigo 96 dessa lei. Artigo 98. Nas contratações de obras e serviços, fornecimentos, a garantia poderá ser de até 5% do valor inicial do contrato, autorizada a majoração desse percentual até 10%, desde que justificada mediante análise de complexidade técnica dos riscos envolvidos. Parágrafo único. Nas contratações de serviço e fornecimento contínuos com vigência superior a 1 ano, assim como nas subsequentes prorrogações, será utilizado o valor anual do contrato para definição e aplicação dos percentuais previstos no caput desse artigo. Artigo 99. Nas contratações de obras e serviços de engenharia de grande vulto, poderá ser exigida a prestação de garantia na modalidade seguro-garantia, com cláusula de retomada prevista no artigo 102 dessa lei, em percentual equivalente a 30% por valor inicial do contrato. Artigo 100. A garantia emprestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da administração e quando em dinheiro atualizada monetariamente. Artigo 101. Nos casos de contratos que impliquem a entrega de bens pela administração, dos quais o contratado ficará depositário, o valor desses bens deverá ser acrescido ao valor da garantia. Artigo 102. Na contratação de obras e serviços de engenharia, o edital poderá exigir a prestação da garantia na modalidade seguro-garantia e prever a obrigação da seguradora, em caso de inadimplemento pelo contratado, assumir a execução e concluir o objeto do contrato, hipótese em que a seguradora deverá firmar o contrato, inclusive os aditivos, como interveniente anuente poderá ter livre acesso às instalações em que for executado o contrato principal, acompanhar a execução do contrato principal, ter acesso à auditoria técnica e contábil, requerer esclarecimento ao responsável técnico pela obra ou pelo fornecimento, emissão de empenho, o nome da seguradora ou a quem ela indicar para a conclusão do contrato, será autorizado desde que demonstrada a regularidade fiscal. Depois continuaremos. Se gostou, deixe aquele like, subscreva no canal. Excelente semana, muito obrigado. Até amanhã.